A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Desde já, eu já quero pedir para que você compartilhe esse vídeo com um amigo, com um parente, que você venha se inscrever neste canal, ative o sininho para receber as notificações, porque toda sexta-feira está tendo vídeo novo. E eu creio que Deus ele tem algo a realizar através desse canal, mas sozinho não chegamos a lugar nenhum, né? É um ajudando o outro e assim juntos vamos fazendo a obra do Senhor. Amém? Queridos, vou ler aqui um versículo no livro de Gênesis que tem falado grandemente comigo esses dias. Gênesis 13, versículo 11, vai dizer assim: Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, apartando-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da campina, e armou a sua tenda até Sodoma. Nós sabemos, conhecemos essa história, sabemos que quando Abraão saiu, né, da sua terra, do meio da sua parentela, ele levou consigo Ló. E quando ele estava voltando já do Egito, a Bíblia vai dizer que Abraão tinha uma grande fazenda, ele tinha muitos bois, muitas riquezas, né? E Ló também. A Bíblia vai dizer que houve uma pastores de Ló e os pastores de Abraão, porque o rebanho era muito grande, a terra tinha se tornado pequena para a quantidade daquele rebanho. E assim houve uma contenda entre eles. Abraão, chamando Ló, vai dizer: Olha, para que não haja contenda entre mim e você, escolhe aí, a terra está diante de ti, escolhe para que lado você quer ir. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Mas se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Abraão deu direito a Ló a escolher qual direção que ele queria tomar. E Ló pecou. Por que Ló pecou, irmã? Porque Ló escolheu pela visão, pelos olhos humanos. Ele, em vez de orar, de buscar uma direção do Senhor, perguntar para Deus se era isto mesmo que ele queria, Ló, ele simplesmente olhou à sua volta e ele avistou ali as terras do lado de Sodoma, ali regada pelo Jordão, uma terra bonita, verde, aparentemente uma terra próspera, boa, e ele disse: Não, certamente é aqui que eu vou ficar. E pegou o seu rebanho, os seus pastores, e foi e armou a sua tenda. E diz a palavra do Senhor que Abraão permaneceu no mesmo lugar que estava, até Deus falar com ele. E eu quero dar um tema para esta mensagem, amados. E o tema vai ser: as minhas escolhas hoje reflete amanhã. Tudo que você fizer hoje não vai trazer as suas consequências no mesmo dia. Mas com o passar dos dias, às vezes dos tempos, até mesmo dos anos, essa consequência vai chegar. Então, o que eu quero falar é que nós temos que buscar a direção de Deus, tomar qualquer decisão. Sabe, amado, nós vivemos em um mundo onde nós podemos fazer escolhas. Das escolhas mais simples à mais complicada. Qual seria a escolha mais simples? Desde a roupa de vestir, a um prato escolher para se alimentar, o que eu quero comer hoje. Desde a escolha de um marido, até mesmo de uma profissão, que são escolhas mais difíceis, que vai acarretar para toda a vida. E Ló, ele fez a sua escolha por visão. E quando eu e você escolhemos por visão, nós temos uma grande chance de errar, de falhar, porque os nossos olhos é limitado, e eu não me canso de falar isso, ele só vê aquilo que está diante dele. Mas e por detrás daquela grandeza toda, que era as terras verde, fértil, o que tinha detrás daquilo ali? Querido, eu meditando nessa passagem, Deus ele falava ao meu coração que sempre,
antes de tomar uma decisão, eu e você devemos fazer uma pergunta a Deus. Senhor, essa decisão me afasta do Senhor, me leva a pecar? Essa decisão me aproxima do Senhor, me traz santidade? Nós temos que pensar, amado, nas consequências. E a Bíblia vai dizer que ele foi para aquelas planícies ali, nas redondezas de Sodoma e Gomorra. E o que tinha lá? Pecado, irmão. E o pecado nos limita. O pecado rouba a nossa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, nos tira a comunhão. Ló começou a habitar no meio de um povo pecaminoso, de um povo que estava corrompido pelos piores pecados. E ele pagou a consequência. Porque imediatamente parecia maravilhosa a sua escolha. Abraão, ele ficou pelos olhos humanos com a pior parte, porque a Bíblia vai dizer que a terra era árida, era seca. A terra era uma terra que ninguém dava nada. Porém, você pode estar no meio do deserto. Se o Senhor estiver com você, o deserto vai ter que fazer jorrar um rio de águas viva para você. Porque o Senhor está com você. E aonde Deus está, igreja, amados, aonde Deus está, aquilo que é deserto se torna manancial. E Deus agora aparece para Abraão e vai dizer: Abraão, olha, levanta os teus olhos e veja, desde o sul ao ocidente, estas terras darei a ti e à tua descendência, Abraão, para sempre. E muitas das vezes nós escolhemos pela nossa visão humana, querido. E a nossa escolha é passageira e traz consequências para uma vida inteira. Lembra de Davi? Davi, um homem segundo o coração de Deus? No momento que ele escolheu, sabendo que Betsaba tinha um esposo, e no momento que ele escolheu aquela mulher para ele acarretou para a sua vida, sabe o quê? Consequências que acarretou para toda a vida. Deus perdoou? Perdoou. Deus, ele perdoa o pecado. Deus, ele nos perdoa, mas a consequência, ela fica. E o que aconteceu na vida de Davi? Deus falou: olha, Davi, por causa dessa escolha que você fez, eu não apartarei de ti a espada. Deus perdoou, Deus amava Davi a ponto de dizer que ele era um homem segundo o seu coração. Mas a sua escolha trouxe a espada na vida dele. Na vida de Ló não foi diferente. A Bíblia vai dizer que Abraão ficou naquelas terras. E Deus, ele fez uma promessa para Abraão. Qual foi? Ele ficou aparentemente com as terras mais inferiores, seca, uma terra que não era fértil. Mas Deus disse: essa terra será sua. E nessa terra você vai gerar uma descendência. E a sua descendência será tão grande que será incontável, assim como é impossível contar o pó da terra. E Deus foi com Abraão. E agora, Ló estava ali na sua terra, em Sodoma e Gomorra. A escolha, né? A escolha aproximou ele do pecado, do convívio, né, ali com aquele povo pecador. Ele acabou se contaminando e perdendo ali, sabe o quê? A sensibilidade com Deus, de ouvir ao Senhor. A Bíblia vai dizer que aquelas terras, aquela cidade estava tão contaminada pelo pecado que Deus envia agora anjo naquele lugar para destruir aquele lugar. E por causa da oração de Abraão, Deus livra Ló. Só que Ló estava tão contaminado pelo pecado que ele agora não conseguia ouvir a urgência que era para ele sair daquele lugar. A Bíblia vai dizer que agora os anjos acordam ele e diz: olha, levanta, nós precisamos sair daqui logo, é rápido. E eles se demoravam naquele lugar, a ponto do anjo pegar pela mão e arrancar para fora da cidade.
Quando eu e você estamos sensíveis à voz do Senhor, a primeira coisa que nós fazemos é obedecer. Quando Deus fala, nós obedecemos. E o pecado rouba a sensibilidade de ouvir, de entender a voz de Deus. E há escolhas que nós fazemos, amados, que nos afasta de Deus e traz surdez espiritual. Mas que nesse dia você seja um Abraão, que você escolha não por visão humana, mas que você escolha segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, muitas das vezes, nos surpreende, porque quando nós esperamos de Deus, nós esperamos como um Ló, uma grandeza visual, nós esperamos olhar e reconhecer de longe. Nossa, ali foi Deus mesmo que preparou. Só que a palavra de Deus vai dizer que os pensamentos deles é totalmente diferente do nosso, que os caminhos deles é muito mais elevado do que o meu e o seu. Então, cuidado para não andar pelas escolhas humanas, visão humana, porque quando eu e você andamos pela visão humana, temos uma grande chance de errar. E se nós errarmos, temos uma grande chance de perder a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, porque verdadeiramente o pecado nos mata espiritualmente. Sabe, amados, há decisões que nós tomamos que acarreta as próximas gerações. A Bíblia vai dizer que quando os anjos entraram na cidade e tiraram Ló, sua mulher e suas filhas, a Bíblia diz que eles levam ele para fora da cidade e diz: agora vocês vão e não olhem para trás. A primeira coisa que Ló perdeu foi a sua esposa, porque ela estava ali presa aos desejos daquele lugar, ela estava contaminada pelo pecado, então ela saiu da cidade, mas ela havia deixado os seus desejos. E coisa triste é quando nós saímos do pecado, mas o pecado não sai da gente, continua cravado no nosso coração. Muitas das vezes nós estamos firmados aparentemente nas promessas, mas o desejo nos faz olhar para trás. A mulher de Ló havia saído dali. O anjo disse: olha, vai, não olhe para trás, para o que vai ficar para trás, para o que vai acontecer. E o que ela fez? Ela olhou para trás. E ali ela virou uma estátua de sal, como todos nós sabemos. Então, as escolhas inesperadas, quando nós escolhemos por visão humana, sabe? Ela vai refletir amanhã. Hoje, aparentemente, está perfeito. Mas e amanhã? Quais são os reflexos das minhas escolhas de hoje? Pare e pense, amado. O que você tem escolhido, querido? O que você tem escolhido para a tua vida? Andar pela visão humana, pela concupiscência da carne? Ou andar segundo a vontade de Deus? Ainda que você olhe e fala: mas Senhor, para esse lado, parece que está melhor. Esse aqui está seco, está escasso. Ei, se Deus está desse lado, ainda que pareça escasso para você, vai, porque nesse lado você vai encontrar comunhão, você vai encontrar, sabe o quê? A promessa do Senhor, você vai obter os milagres de Deus, ainda que você olhe e diga: meu Deus, será que o Senhor está aí? Se Deus disse: vai, vai, Abraão, vai, porque é tua. Ali vai ser herdade da tua descendência. Sabe o que Deus fala ao meu e ao teu coração, amados? Permaneça na obediência. Não se desvie por causa, sabe, da grandeza dos olhos, porque isso aqui que você contempla com seus olhos hoje é passageiro, é consequente. Você vai trazer para a tua vida, sabe, a consequência mal. E essa consequência vai gerar ainda sobre os seus filhos, sobre os seus netos. E diz a palavra de Deus que agora Ló perdeu a sua mulher e vai habitar em uma cidadezinha pequena, qual o anjo poupou para que eles ficassem. E a Bíblia diz que quando chega naquela cidadezinha, só tinha eles, Ló e suas filhas. Suas filhas agora se preocuparam. Nossa, como que nós vamos procriar? Como que nós vamos ter filho se não tem com quem casarmos? E começou agora a maquinar,
sabe? Enganar o seu pai, embebedar o seu pai, coabitaram com eles. E a Bíblia vai dizer que dele nasceu duas gerações, Amon e os Moabitas. Duas gerações amaldiçoadas por causa, sabe do quê? De uma atitude tomada sem a direção do Senhor. Então fica essa reflexão, que você venha pensar que as suas atitudes hoje, as suas decisões hoje vai refletir amanhã. E muitas das vezes, não somente na sua vida, mas na vida daqueles que você ama. Porque através da desobediência ou até mesmo da concupiscência da carne, da ganância, sabe? Da cobiça de Ló, ele viu o preço sobrecair sobre a tua casa. A sua mulher se perdeu no caminho, virando uma estátua de sal. As suas filhas enganaram. E dele nasceu duas gerações maldita. Enquanto Abraão ia caminhando pela visão espiritual, pela fé, Abraão foi a cada dia mais sendo íntimo com Deus, a ponto que Deus considera Abraão amigo. A ponto Deus olhar para Abraão e ver em Abraão a capacidade de tornar-se pai de uma nação, de ser um exemplo de fé. E muitas das vezes eu e você queremos andar segundo as escolhas da nossa carne, porque é bom para mim hoje e amanhã. Qual será a consequência na tua vida? Qual será a consequência na vida dos teus filhos? Queridos, sabemos que nós vivemos em um mundo passageiro, aqui aonde eu e você estamos de passagem. Que eu e você venhamos escolher viver a vontade de Deus e não a vontade dessa carne que é fraca, que é falha, que a qualquer momento ela pode pardecer. Lembre-se que nós temos uma alma a qual devemos zelar, porque essa vai viver eternamente. Seja ela no dia vindouro, no céu ou não. E diz a palavra do Senhor que esse foi o preço da escolha de Ló. Enquanto Abraão viveu as promessas de Deus. Vamos ver Deus falar para Abraão que no tempo determinado de um ano ele teria, para Sara, né? Ela teria um filho. E vamos ver o cumprimento da promessa de Deus. Abraão gerando Isaque após uma idade avançada e sendo hoje exemplo para mim e para você. Fica a reflexão. Quais são as escolhas que você tem feito? E quais serão os reflexos amanhã na sua vida? Pense nisso, amados. Amém? Deus abençoe.